Amém. Amados irmãos e irmãs, nós que aqui estamos, você que nos acompanha pela rádio web Mãe do Salvador, queremos nesta noite, na escola do Evangelho de São Marcos, um olhar sobre Jesus, médico dos corpos e das almas. Domingo passado, nós víamos no Evangelho de Marcos, Jesus, o exorcista, aquele que expulsa da humanidade os espíritos maus. Hoje, contemplamos um Cristo que se compadece das dores corporais daqueles que lhe acorrem e, de fato, aquele leproso. De forma um tanto que antagônica, na primeira leitura nós temos a cura do sírio Naamã, onde a normativa da comunidade era observar tanto o quanto a lei mosaica lhe ordenava, de que eles, os impuros, precisavam ficar fora do muro para que não pudesse contagiar os puros. E se alguém puro chegasse perto daquele que era acometido pela lepra, ele era obrigado moralmente, eticamente, a gritar: impuro, impuro sou, para que ele pudesse se afastar. A cura do sírio Naamã é um tanto que a lei para convalidar de que aquele homem precisava ficar à margem do seu habitat natural, onde a lei o obriga a ser excluído do seu habitat natural, de não poder conviver com os seus. Enquanto que o Evangelho de Marcos nos dá elementos diferenciais de como Jesus vai se portar diante de um homem leproso. Como dizia agora há pouco, aquele que tocasse ou se aproximasse no leproso, impuro se tornaria. E aqui nós temos um movimento contrário. Jesus é acometido por um leproso que se ajoelha diante dele. Primeira atitude de um homem miserável que reconhece a necessidade de se dobrar diante do Senhor. Aquele leproso não quer somente uma ordem, mas ele diz: por este ato de dobrar os joelhos diante do Mestre e Senhor, eu posso abrir-me para que a graça dele aconteça no meu ser. E é o segundo movimento, porque quando aquele homem se ajoelha diante de Jesus, ele não diz: Senhor, eu quero. As nossas orações muitas vezes não são assim, né? Senhor, eu quero que Tu me abençoes com isso. Senhor, eu quero ser curado do mal corpóreo, espiritual. Eu quero, eu quero, eu quero. Aquele homem leproso diz: se queres, Senhor, tens o poder de curar-me. A proposta do verbo é diferente. Ele não pede eu quero, mas ele devolve ao Senhor que somente Ele pode querer libertar aquela criatura daquele mal que não lhe dava a dignidade da vida. Aqui está uma forma de nós falarmos com Deus. Senhor, se queres, Tu podes fazer em mim a obra que já começastes. Senhor, se queres, podes restaurar a minha alma, o meu corpo, de todas as marcas
e feridas pelo pecado. Aquele homem leproso, quando faz este diálogo de confiança, naturalmente provoca em Jesus Cristo um sentimento de compaixão. Compaixão não é ter pena de ninguém. Não é assim que nós tratamos muitas vezes? A pessoa doente já é vítima, já sofre o pão que o diabo amassou, e a gente olha para ele e o nosso olhar ainda o diminui para que ele recaia cada vez mais num processo da não aceitação daquele estado de sofrimento. Nós temos pena, nós dizemos palavras que Deus o conforte, nós dizemos palavras que na força de Deus ele irá vencer, mas a compaixão é assumir nas entranhas o sofrimento do outro. É fazer um caminho estabelecendo com o outro um processo também de abnegação por tudo aquilo que ele irá passar, por tudo aquilo que o outro irá viver, e você irá sofrer com, você irá dar suporte a. É esta a compaixão. E aí vem a atitude nobre de Jesus Cristo. Qual é a atitude nobre de Jesus Cristo? Ele toca no impuro, impuro será, para tornar o impuro puro. Deu para entender mais ou menos? Sim ou não? Ele toca no impuro para tornar aquele homem leproso puro. É assim que Deus estabelece uma relação de cuidado, de proximidade com cada um de nós. Ele toca em nossas feridas humanas para nos devolver a serenidade e a sanidade do corpo, da mente, da alma, para que nós, na sua imensa compaixão, revigoremos o nosso estado existencial. Padre, Jesus Cristo não está mais entre nós. Como nós podemos senti-lo? Como nós podemos sentir o toque de Deus? Por meio da palavra, por meio da Eucaristia. Nós daqui a pouco seremos o lugar sagrado onde Ele vai entrar e restaurar todas as feridas do corpo e da alma. Para isso, nós precisamos de uma atitude chamada fé. Uma fé inquebrantável no Deus da vida. No toque divino, aquele homem se tornou curado. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, também fazer esta experiência de sermos cuidados, carregados e afagados com o amor divino, que não nos desampara, mas em tudo precisamos fazer como Paulo nos afirma na carta à comunidade de Corinto: em tudo imitai a Jesus Cristo. Nele, com Ele, para Ele, nós somos hoje, em meio a esta realidade caótica, instrumentos de cura, de libertação, de expulsão do mal sobre a vida humana. Basta que nós sejamos homens e mulheres de fé, homens e mulheres da palavra de Deus, homens e mulheres eucaristizados. Se temos esta normativa, temos a graça de Deus. Mas em tudo não podemos escandalizar aqueles que acorrem a nós. Das nossas bocas
saiam palavras proféticas da nossa vida cotidiana, nós sejamos canais da graça e da misericórdia de Deus. Assim como o Senhor foi um canal para a vida daquele leproso. E eu diria, no mundo de hoje, quantas lepras modernas nós carregamos dentro de nós. A indiferença, a intolerância, o preconceito, a dificuldade de aceitarmos a condição de vida de muitos que vivem à margem da sociedade. Nós estaremos iniciando a campanha da fraternidade na próxima quarta-feira de cinzas e o retiro quaresmal que nos é proposto como todos os batizados. E quantos discursos contrários dentro da própria igreja contra a CF 2021, onde a proposta é diálogo entre todos, porque todos somos irmãos na fé em Jesus Cristo. Mas os puros, as puras da igreja, se sentindo santos e santas demais, lascam o pau na campanha da fraternidade, que nós vamos estudar, que nós vamos meditar durante toda a campanha da fraternidade. Mas eu estou dizendo somente o mal incrustado dentro do seio da própria igreja, onde nós precisamos olhar para aquilo que é a preferência de Jesus Cristo, porque Ele não veio para os sadios. Jesus Cristo não veio para os santos, porque aqueles que eram considerados a raça eleita não o reconheceu como o Senhor da vida. Ele veio para os marginais. Ele veio para aqueles que estavam na periferia. Ele veio para aqueles que eram doentes, necessitados do seu olhar. Quem é santo, quem é puro, não precisa do olhar de Deus. Não é assim? Deus não pode trabalhar na sua vida. O bom é que nós nos reconheçamos necessitados da graça de Deus. Por isso, vamos pedir que nessa Eucaristia repitamos como Paulo, sejamos imitadores de Jesus Cristo. E se assim o formos, nós seremos homens mais leves, mais plenos da bondade e da misericórdia de Deus. Amém?